pessoal, boa noite. Quem tá entrando, vai me dando um feedback pra ver se vocês estão conseguindo me escutar bem, me ver bem, se tá ok, se tá bem claro. E aí em 2 minutinhos a gente já começa. Perfeito. Pessoal, boa noite então. O pessoal vai entrando, conforme vai entrando, vão pegando aí ao longo, né, da nossa live pra gente não atrasar. A live ela fica gravada, então o pessoal que vai entrar aí ao longo, né, da nossa live, eles vão conseguir assistir depois. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu não sei se eu vou conseguir responder durante a live, porque o assunto ele é um pouquinho extenso. Então a gente tem no máximo meia hora de live para não ficar muito cansativo. E aí se tiver alguma dúvida, posteriormente depois a gente responde para vocês, se eu não conseguir responder durante a live. Perfeito? Bom, para quem não me conhece, sou a Carol, sou a diretora pedagógica da Escola Litera Viva e esse é um canal que a gente tem para falar um pouquinho com os pais, para estar um pouquinho mais próximos. É tão difícil a gente conseguir marcar reuniões presenciais, eu sei que todo mundo trabalha, a vida é bem corrida, então esse é um canal que a gente acha para poder falar de assuntos que vocês têm dúvidas, de assuntos que a escola precisa comunicar a vocês além dos bilhetes. E a gente tenta utilizar sempre porque acredito que hoje em dia seja a melhor maneira, né, para todo mundo se comunicar, não tem desculpa, é fácil e tá na mão de todo mundo. Hoje o assunto, gente, é um pouquinho delicado. Na semana passada a gente presenciou uma situação muito triste, exatamente, né, uma semana. Foi assim uma situação que acredito que tirou um pedacinho de cada um. Não tem como a gente assistir aquela situação, a gente passar por aquela situação e sair do mesmo jeito que a gente entrou, né? Que foi a situação da escola de Suzano. Quando acontece algo desse tipo, parece que tá tudo bem, tá tudo normal, cada um vivendo a sua vida, a sua correria, mas aí quando aparece algo desse tipo, parece que o mundo de todo mundo desmorona. Dos pais, nossos enquanto educadores, e aí a gente começa a debater assuntos que a gente nunca deveria parar de debater. E a gente tá trazendo isso para vocês aqui nessa live, pra gente falar um pouquinho do filho de vocês, do futuro do filho de vocês, de como tudo isso funciona, porque o primeiro momento é o desespero. Os pais, eles vêm abordar a escola como assim: Carol, Alan, pessoal da secretaria, o que vocês vão fazer em relação ao que aconteceu lá em Suzano? Como vocês estão se precavendo para que isso não aconteça aqui? Como que funciona tudo isso? Eu não posso permitir que isso aconteça na escola do meu filho e tudo mais. Só que, gente, isso vai muito além, né? Infelizmente, todos nós estamos à mercê de situações horríveis como aquela. A gente pode estar dentro do banco isso acontecer, a gente pode estar dentro da igreja isso acontecer, a gente pode estar dentro do mercado, dentro da nossa casa isso acontecer. Escola assusta um pouco mais porque aqui é um lugar que a gente se sente seguro e que vocês, enquanto pais, deixam os filhos de vocês aqui em segurança. E é assim que eles precisam ser retirados. Mas o que a gente queria abordar aqui com vocês é por que aquilo aconteceu? De quem é a culpa? Se é que existe um culpado, né? De quem é a culpa? E aí eu queria falar um pouquinho. Eu conversei bastante com algumas mães que trabalham em escola, que são professoras, que são coordenadoras, que têm uma visão parecida com a nossa aqui. Porque assim, antes de qualquer coisa, antes da gente cercar as nossas escolas de muros, a escola, ela é feita para a comunidade. A escola, nós estamos aqui para atender vocês. Sendo nós escola pública, privada, confessional, não confessional, nós estamos aqui para atender a comunidade. Então é praticamente impossível a gente simplesmente cercar tudo e ninguém entra, ninguém sai e né, ter uma burocracia muito grande para isso.
Então a nossa escola, a Litera Viva, ela se cerca de alguns cuidados, nós temos câmeras, nós temos um botão de pânico e tudo mais, então a gente tem esses cuidados, é óbvio, né? Ninguém aqui é inocente, mas é uma escola e a escola ela tem que estar aberta para a comunidade. Então eu quero debater um pouquinho isso com vocês e tentar conscientizar vocês de qual é o nosso papel enquanto escola, de qual é o papel de vocês enquanto pai e como funciona a nossa parceria para que isso não aconteça, para que situações como a de Suzano não nos entristeçam mais, para que a gente realmente não viva mais esse tipo de luto. Eu vou começar aqui falando sobre... antes, tem muitos pais também desesperados com a situação da Momo. Pra quem não sabe, Momo é uma boneca que vive no mundo virtual e que anda aterrorizando as crianças. Ela faz um jogo muito parecido com aquele do Baleia Azul. Gente, nós já fizemos uma live sobre isso em setembro de 2018 e lá a gente já fala sobre a Momo, então a gente não consegue falar novamente sobre isso. Lá, volta aí no nosso grupo que falamos tudo sobre a Momo. E assim, gente, de quem que é a responsabilidade se o filho de vocês vê a Momo? É de vocês, né? Aquilo que a gente já falou do vídeo. Então não vou me demorar nesse ponto. Assistam a live, a escola já alertou bastante vocês antes de todo esse tardalhaço que tá acontecendo neste momento, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a segurança na escola, o dever, o papel da escola e o papel dos pais. A gente pode colocar a culpa em três situações, né? A gente pode colocar a culpa nos assassinos, a gente pode colocar a culpa na escola e a gente pode colocar a culpa na família. De quem que é, de fato, essa culpa? Vou começar falando um pouquinho sobre a culpa sobre os assassinos. Gente, aquela criança de 17 anos, ela não é culpada. Ela é responsável pelo que ela fez, mas ela não é culpada. Definitivamente a culpa não é dela. A criança, ela até os 18 anos, é aquilo, né? Ainda é considerado uma criança, um adolescente. Ele teve uma vida muito difícil. Se a gente parar para pensar, a base familiar, a estrutura familiar daquela criança é absurda e não justifica o que ele fez, de forma alguma. Nada justifica o que ele fez. Mas a gente consegue entender um pouquinho como funcionava a cabeça dele, como eram os medos, os receios, as angústias, as frustrações daquela criança, daquele menino, daquele adolescente. Eu não sei se vocês viram, eu vou fazer rapidamente isso. Ele vivia na casa com o avô, a mãe é usuária de drogas, vivia na casa com mais 2 irmãos, ele foi filho de uma noite, o pai não tinha contato com ele e essa era a vida desse menino. Ele cresceu assim. Poxa, Carol, mas eu vi reportagem do avô falando que o avô deu de tudo para essa criança. O que é esse tudo? Esse tudo é um computador? Esse tudo é um celular? Esse tudo é um plano de internet? É dinheiro? O que é esse tudo? E é isso que a gente precisa parar para pensar. De forma alguma ele recebeu tudo. E isso é o mais importante. O mais importante ele não recebeu, que era uma estrutura familiar, independente se é pai, se é mãe, se é avô, se é avó que está lhe cuidando. Ele precisa de uma estrutura familiar. Vocês acham que na humildade daquele avô e que ele fala isso, ele parava para conversar com esse menino? Ele tinha uma atenção diferenciada com esse menino? Ele conseguia entender o que estava acontecendo de fato com aquele menino? É muito difícil. No entanto, que o menino levou mais de 1 ano planejando o massacre e ninguém percebeu nada. Ninguém viu nada. Então, vamos parar para pensar antes de julgar, antes de só condenar, né? A gente vê as mídias, a gente vê o jornalismo simplesmente massacrando esse menino. E ele fez, gente, um ato de desespero. Pode parecer que não, mas foi um ato de desespero. Eu não tô aqui defendendo criminoso, não tô aqui defendendo um assassino, não é esse o ponto. Mas ali era um ato de desespero. Ali foi uma coisa que, infelizmente, ele foi tomado por diversas situações que ele viveu ao longo da vida e ele descarregou ali. Então, eu vou falar uma coisa muito forte aqui, mas isso pode acontecer dentro da tua casa. Isso pode acontecer dentro da minha casa. E é por isso que a gente precisa ser pais
presentes. É por isso que a gente precisa ser uma família presente. Não dar presente. Não dar de tudo. Não deixar faltar nada às nossas crianças. E aí a gente começa a entrar, fazer essa reflexão que eu quero muito que vocês façam. Vamos para a parte da escola. O ECA hoje, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é responsabilidade do Estado a educação da criança. Ou seja, né, o Estado ele tem que prover a escola para a criança, o pai que tem condição, ele pode pagar uma escola particular. Só que isso acaba dando uma confusão na cabeça dos pais, porque eles realmente acham que a educação tem que vir da escola. A escola tem falhas, e a gente deve assumir isso. Uma coisa que nós, né, numa reunião entre professores aqui após o massacre, conversamos bastante. Quais são os pontos cegos que existem na escola para deixar isso acontecer? São vários. Principalmente quando a gente fala de alunos maiores, aí a gente abre um leque gigantesco. Mas os principais a gente tem muitos alunos que eles são neutros. São alunos que eles entram e saem e eles não expressam muita reação. E a gente acha que tá tudo bem. É um aluno que não dá trabalho, é um aluno que não falta, é um aluno que realmente é neutro. E muitas vezes, e muitas escolas não prestam atenção nesse aluno. Muitos professores não sabem o nome desses alunos. Por quê? Não é o que tá ali o tempo todo chamando a atenção do professor, dando trabalho. Também não é aquele aluno que só tira nota 10, então, né, você já conhece. É o aluno neutro. Esse é um ponto cego gigantesco dentro das escolas e que a gente tem que eliminar. E isso parte da cobrança de vocês, de entender o professor conhece o seu filho, a escola conhece o seu filho, sabe quem ele é, sabe o que ele faz, sabe como ele age dentro da sala, qual o comportamento dele, chama atenção esse comportamento? Não, então isso é muito importante. O segundo ponto, a escola hoje muitas vezes é vista como um depósito, como uma maneira de se livrar da criança. Além disso, quando a gente fala em escola pública, a coisa se agrava um pouco mais. Eu estava vendo uma reportagem de um professor de escola pública que ele falou assim: eu dou suspensão para o aluno. A mãe, desesperada, chega lá e fala assim: não, você não pode dar suspensão para o meu filho porque ele tem que ter 100% de presença para ganhar o Bolsa Família, que seja. Então ela ignora a parte da suspensão e pensa no que ela necessita. Só que, gente, escola não é isso. A gente precisa, de uma vez por todas, começar a respeitar a escola como ela deve ser. Um local sagrado, um local que tem pessoas que estão ali para auxiliar vocês na educação do filho de vocês. Nós não estamos aqui para educar. Tem mãe que olha para mim e fala assim: nossa, eu não saio com meu filho de casa porque o meu filho dá trabalho. Então eu não saio mais com ele de casa. Gente, é um absurdo. É um absurdo a gente ouvir esse tipo de coisa. Porque eu não vou deixar de fazer nenhuma atividade aqui na escola porque o seu filho faz birra, porque o seu filho se joga, porque o seu filho dá trabalho. Ele tem que aprender a fazer determinadas coisas. E isso ele só vai fazer vivendo. A ideia sempre é que vocês, na hora de procurar escolas, e falando isso mais pra frente, né, conforme as crianças vão crescendo, que procure escolas que tenham essa individualidade do aluno. O nosso objetivo realmente é manter uma escola no porte que a gente tem, para que a gente possa conhecer ponto a ponto, aluno por aluno, família por família. Então tenham esse cuidado, tenham essa visão, tá? Então, primeiro isso é você tirar essa ideia de que escola é para educar o filho de vocês. Escola não é para educar o filho de vocês. A escola está aqui para ensinar propostas pedagógicas para o filho de vocês. Eu não estou aqui para educar como seu filho vai ao banheiro. Eu não estou aqui para educar os princípios que o seu filho deve ter, que ele deve amar o próximo, que ele não deve fazer isso, aquilo outro. Isso vem de casa. Isso ele aprende com vocês. Então, gente, a escola tá para auxiliar. Se você tá com dúvida, tem mãe que às vezes chega aqui e fala: Carol, eu não sei mais o que fazer com meu filho.
ele tá dando muito trabalho, então o que você pode me ajudar? A gente tá aqui, ó, de portas e coração aberto para ajudar vocês. Nós nos especializamos para isso diariamente. Mas quando a gente chegar e passar isso para vocês também, não achem que é só por... Tem pai que acha que é birra. Tem pai que olha pra mim e fala assim, você não gosta do meu filho, por isso que você tá falando isso pra mim. Gente, como que a gente não gosta de uma criança, né? Então, ter esse cuidado, essa visão e desmontar essa coisa de que a escola hoje em dia é um depósito. A escola não é um depósito, definitivamente. Vocês têm que começar a colocar na cabeça do filho de vocês o quão é importante a escola e o respeito que ele deve à escola e às pessoas que estão aqui dentro, independente se vocês pagam ou não a escola. Se vocês pagam a escola é porque vocês querem o melhor para o filho de vocês. E começa em casa, começa ensinando. Olha, filho, ali é um lugar sagrado, ali é um lugar de respeito, de educação. Ensinem isso pro filho de vocês, gente. Eu peço assim, por favor, não vamos criar uma geração de crianças que olha pro professor e sai correndo para contar pra mãe, muitas vezes inventar situações e a gente não ter respaldo nenhum da mãe. Eu vejo isso muito, muito em escolas maiores. A gente tem alunos aqui de outras escolas e às vezes as mães vêm contar coisas pra mim como assim, nossa, olha que absurdo que a professora fez. E eu só fico olhando e falo, meu Deus, fala na frente da criança isso, tira a autoridade da professora. Então, reflitam sobre isso. Reflitam a importância da educação que vocês estão dando pro filho de vocês neste momento, tá? E por último, vou falar um pouquinho sobre a culpa da família. Se a gente parar pra pensar, a família, ela é a grande responsável. A grande responsável. Além da escola, mas na escola poderiam ter visto, né? Poxa, Carol, o menino estudou lá, ninguém percebeu? A escola falhou. A escola falhou. Mas a família, vamos lá, gente. Era de celular. Criança não tem que ter celular. Não tem que ter celular, definitivamente. Criança não tem que ter acesso à internet. Criança não tem que ter liberdade para tudo, não tem que ter um quarto fechado. Criança pode ter o quarto dela, mas de porta fechada, jamais. Vocês devem ser amigos dos filhos de vocês, mas vocês precisam ser além disso. Porque quando a gente é amigo, né? Quando a gente tem um amigo, a gente discorda desse amigo, não discorda? E aí a gente muitas vezes ignora o que esse amigo fala. O filho de vocês precisam enxergar vocês como pai, mãe, responsável, vovó, tio, tia. Eu não consigo aumentar, Giana. Tá no máximo o nosso áudio aqui. O filho de vocês precisa enxergar vocês como autoridades. Aquele que vai dar a última palavra. Aquele que vai falar não quando é preciso. Sabe por quê, gente? Porque eles não têm maturidade, eles não têm idade para decidir as coisas. Já falei sobre isso, videogame. Videogame é um assunto muito sério. Existem jogos com faixas etárias que tá lá, é 18 anos. Não é 16, não é 14, não é 12, é 18 anos. Não é possível que o filho de vocês vai jogar um videogame e ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Se é 18 anos, tem um porquê para isso. Aos 18 anos, nós já sabemos o que nós devemos fazer, o que nós estamos fazendo. A gente já consegue, de uma vez por todas, separar o que é fantasia do que é real. Isso é a partir dos 18 anos. Então, até os 18 anos, o filho de vocês é responsabilidade de vocês. O que eles fazem é responsabilidade de vocês. Então, por favor, estejam atentos, se esforcem. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E um filho é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira. Não tem como voltar atrás. Não tem. Se vocês fizeram errado aqui, não tem como voltar para consertar. Tá feito, tá feito. Então, massacres como aquele de Suzana, eles podem ser evitados. Tem pessoas que é psicopata. Tem pessoas que nascem já com transtornos. Infelizmente, essa é a vida, essa é a realidade. E aí essas pessoas precisam de tratamento. Mas a família tá ali para poder dar essa base, para poder encaminhar.
Não tem desculpa, não tem. Quando a gente tem família, não tem desculpa pra gente ter uma criança dentro de casa que cometa esse tipo de atrocidade. Então eu conto com vocês. Não adianta vocês cobrarem só da escola, vocês precisam fazer a parte de vocês, definitivamente. Vocês precisam... eu tava conversando esses dias com uma pessoa e é engraçado a gente fazer algumas relações, porque a nossa geração, eu falo nossa porque a maioria dos pais aqui são idades muito parecidas com a minha, né? Faixa de 30, 40 anos e tal. A nossa geração foi criada por nossos pais de uma maneira muito rígida. A grande maioria apanhou bastante, ficou muito de castigo, não, era aquela coisa da mãe conseguir olhar pra gente, a gente já entendeu o que estava acontecendo. E aí parece que quando a gente virou pai e mãe, ainda não virei pai e mãe, mas eu vejo a nossa geração virando pai e mãe, e gente, desculpa, mas bananas, que não querem frustrar o filho, que não querem falar não, que imagina, eu não posso falar não pro meu filho porque meu filho vai chatear, vai ficar chateado comigo, vai ficar sem olhar na minha cara. Gente, que mundo nós estamos vivendo? Que inversão de valores é essa? Então, de uma vez por todas, tomem a rédea da educação do filho de vocês. Isso é possível nos dias de hoje, mesmo com um mundo tão difícil. E coloquem princípios nessas crianças, princípios de gente de bem. É isso que a gente tem que buscar, princípios de gente de bem. Eu coloquei aqui também uma situação que acontece muito. O pai, ele se acha perfeito algumas vezes. Gente, todo mundo erra, todo mundo. A gente erra, vocês erram, todo mundo erra. Não tem receita para criar filho, para educar. Já falei isso algumas vezes, estou há 16 anos. Estou há 16 anos na área da educação. E eu já peguei algumas gerações, por incrível que pareça. E muda demais. De 10 anos pra cá, a coisa tem mudado muito, né? Essa globalização, esse fácil acesso, isso complicou muito a vida dos pais e a vida das crianças, consequentemente. Só que o que a gente precisa fazer é tirar a venda. Tirem as vendas. Assumam as coisas. Sabe? Vocês não são pais perfeitos, assim como eu não sou uma educadora perfeita. E vamos sempre refletir aquilo que a gente está fazendo. Sempre tenta corrigir, sempre tentar fazer melhor. Porque se a gente não fizer dessa forma, gente, vai ter gente lá fora que vai fazer pelos nossos filhos. Vocês peguem o caso, mais uma vez, de Suzano. Um menino de 17 anos conseguiu convencer um menino de 25 a participar daquilo. O de 17 era o mentor. O de 17. Agora fala uma coisa pra mim. Quando você era pequeno, como que era a sua cabeça? Você também não tinha umas vontades meio assim, né? Tudo que era proibido, aquele canal, aquele desenho que sua mãe falava, isso aqui é de briga, tá? Você não pode assistir. Na primeira oportunidade que você tinha, você assistia. Na primeira oportunidade que você tinha, você brincava com o seu amigo, você falava daquilo. Então, gente, o acesso hoje tá livre, tá fácil. Vigiem. É tão simples. Entra lá, vê o histórico do filho de vocês. Coloquem filtros. Quer dar celular porque precisa se comunicar, porque o menino tá com 10, 11, 12 anos, sei lá. Vocês precisam vigiar esse celular. Tirar uma foto e mandar pra alguém hoje é a coisa mais fácil do mundo. E olha, um outro exemplo que a gente tem que acaba com a vida, principalmente das meninas, é o tal do mandar fotos nudes. Gente, a menina ela não tem noção do que ela tá fazendo. Ela simplesmente cata o celularzinho dela, entra no banheiro, entra no quarto dela, tira uma foto e manda pro menino, pra quem quer que seja que tá ali, ó, influenciando ela. A influência dos amigos na cidade, né, a partir dos 10, 11, 12 anos, o grupo de amigos ali fomenta demais a coisa. E aí a criança faz. E aí isso aí cai na mão de pessoa errada, isso aí vaza, isso acaba com a vida de uma pessoa, isso acaba com a vida de uma menina, de um menino.
Isso vai destruir psicologicamente muitas, muitas situações. Então eu preciso que vocês, de uma vez por todas, queiram ser pais diferentes. Queiram estar presentes na vida dos filhos de vocês. Eu sei que vocês trabalham, a grande maioria, o dia todo. Tem gente que trabalha, que estuda, que é difícil, não é fácil. Mas, a partir do momento, como falei, vocês quiseram ter filho, vocês precisam fazer isso direito. Ontem eu vi uma mãe colocando na timeline dela que ela tem saído daqui e ido brincar com o filho na pracinha, por mais que isso dê trabalho. É isso, gente. É colocar atividade para essas crianças fazer de maneira saudável. Tira essas crianças da frente do computador, da frente da TV. Eu sei que isso é mais fácil. Mas daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, vocês vão agradecer imensamente pelos pais que vocês foram nesse momento. Sempre falo isso. Agora vocês estão plantando para um futuro. E esse futuro cobra. Eu imagino a dor daquele avô quando ele descobriu que era o neto dele que fez tudo aquilo. Eu imagino o desespero e a angústia. Eu chorei vendo a reportagem do avô. Porque eu sei que no coração dele e na índole dele, ele não gostaria de que o neto dele tivesse feito aquilo. O Alan tá falando aqui pra mim que tem algum pai, alguma mãe que tá pensando aí, né? Nossa, mas eu tô tomando uma bronca? E assim, gente, todos nós merecemos uma bronca. Todos nós merecemos um chacoalhe. Sabe aquele chacoalhão quando esse tipo de coisa acontece? Como eu disse no comecinho do vídeo. A nossa vida, ela tá normal. Tá todo mundo aí assistindo a live, lá. Amanhã, né, se Deus quiser, todo mundo acorda cedo pra trabalhar. E aí a rotina, a correria, e aí a gente simplesmente entra no automático. E falo mais pra vocês, quando alguma coisa desse tipo acontece, é porque todos nós falhamos. Não são só vocês, não é só a escola. Todos nós falhamos. É uma injustiça que a gente acaba cometendo com esse moleque que foi lá e matou 6, 8, nem lembro mais, mas alguma coisa assim, e com aqueles que foram mortos também. Então, a responsabilidade é nossa. Enfiem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso. Observem o filho de vocês. Por último, só para finalizar, uma coisa que me chamou muita atenção foi um vídeo que eu estava vendo de uma família que recebeu bem aleatoriamente, eu acabei vendo isso, a Super Nanny. Não é um método que eu concorde, eu acho que, né, pouco ultrapassado já a maneira dela de educar, mas estava vendo um vídeo antigo dela e me chamou muita atenção uma coisa. Ela chega pra mãe e fala assim: mãe, você percebe que a sua filha é triste? Que a sua filha não sorri? Quantos de vocês param pra perceber se o filho de vocês está triste? Se o filho de vocês está sorrindo? Se é uma criança feliz? Isso muitas vezes nos passa despercebido, porque nós estamos no automático, porque nós estamos na nossa correria do dia a dia, aquela correria que muitas vezes não vai nos levar a nada. Eu sei que tem conta para pagar, eu sei que tem responsabilidades pra gente resolver, eu vivo isso, mas a gente tá correndo atrás do vento, e muitas vezes o que é necessário, o que é mais valioso, a gente deixa pra depois. Então, gente, abracem, beijem, declarem-se pro filho de vocês, pra família de vocês. Façam isso o tempo todo. A vida é um sopro. E eu acho que esse ano a gente tem aprendido muito sobre isso. Como a vida é sorrateira. Como os acontecimentos do mundo, eles não nos permitem ter certezas.
Eu tô aqui falando com vocês agora, pode ser que amanhã eu não esteja, como pode ser que um de vocês não estejam. A gente ora a Deus para que nos proteja e sempre faça o melhor pra gente. Mas cuidem disso. É um conselho, é um alerta que a escola faz, a gente está tomando todas as precauções quanto à segurança dos alunos, mas tem coisas que passam do nosso limite, e aí é com vocês, tá bom? Eu agradeço pela atenção, pela colaboração, pela participação de vocês. Vamos tentar retomar com mais frequência essas lives. Deixo o meu e-mail para vocês, carol@literaviva.com, caso vocês queiram que a gente fale de um assunto específico. Tô com dúvida em desfraude, mordidas, tantas outras coisas, para que a gente possa conversar um pouquinho, debater. Acho que trocando ideias a gente acaba surgindo com novas ideias. E é isso. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e uma boa noite. Até mais, tchau!